Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira e Deus tem nos dado esta oportunidade de estar meditando mais um pouco na sua palavra. A leitura diária, ela refere-se à lição de número 5, que tem por título Uma Igreja Comprometida com a Sã Doutrina. E a referência está em Apocalipse 2:14, que diz assim: Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Meus irmãos, nós, enquanto igreja do arrebatamento, nós devemos estar comprometidos com a doutrina, com a sã doutrina. E esta referência aqui, ela traz para nós uma situação que vai refletir não só como estava a igreja de Pérgamo, mas também como estão muitos crentes na atualidade. Aqui no livro de Apocalipse nós temos essa carta, né? Foram várias cartas direcionadas a várias igrejas, mas esta referência está contida especificamente na carta que foi escrita para a igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade que era considerada uma grande fortaleza, mas ela também era o centro da idolatria. Eles idolatravam 4 deuses ali. Mas apesar disso, ali tinha uma igreja e essa igreja não renunciava à sua fé. Mas infelizmente, apesar de não renunciar à sua fé, eles estavam se deixando levar por situações que eram internas. E aqui neste versículo 14, Deus está cobrando daquela igreja aquilo que eles estavam deixando entrar, e é utilizado a expressão doutrina de Balaão. E aqueles que são discípulos desta doutrina são aqueles que vão se conformando com certas coisas do mundo e vão deixando que muitas coisas que são lá do mundo venham entrando para dentro da igreja. A história de Balaão, ela está registrada lá no livro de Números, e nós temos um profeta que não conseguiu amaldiçoar Israel. Deus não permitiu que ele amaldiçoasse. Mais à frente, nós vamos ver que, apesar dele não amaldiçoar Israel, ele incitou o povo de Israel a pecar contra Deus. E nós vamos ver que era um profeta que externamente apresentava uma espiritualidade, mas a sua vida interna era corrompida. E aqui nesta carta nós vemos uma cobrança a crentes da igreja de Pérgamo que estão nessa situação, que estavam renunciando às coisas, às vezes à idolatria que acontecia ali naquela cidade escancaradamente, mas eles estavam deixando que outras coisas tomassem espaço em seu coração. Mas eles estavam deixando que muitas coisas ali do mundo influenciassem dentro da igreja, na adoração, na forma como conduziam, às vezes na imoralidade, na questão mesmo da prostituição. Aqui o versículo vai falar, né, que Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então o versículo foca aqui, nós percebemos, em 2 tipos de pecado, na idolatria e na prostituição. E esse versículo, ele fala muito sobre a nossa atualidade também, porque nós estamos vivendo um mundo que às vezes a nossa cidade, a cidade a qual eu estou, a qual você está morando, talvez ela não tenha ali uma adoração aberta a um certo tipo de Deus, a um certo tipo de ídolo. Mas não necessariamente isso implica que não haja idolatria, que não haja pecado, que não haja engano, que não haja prostituição. Porque as pessoas têm levantado muitas coisas, muitas pessoas, muitos bens materiais para serem os seus próprios ídolos. Pessoas que têm acreditado em tantas coisas, às vezes em tantas simpatias, têm se envolvido com tantas mentiras, com a profanação do sagrado. Isso tem desagradado a Deus.
e nós devemos estar com os nossos olhos abertos para que as coisas que o mundo tem oferecido, nós não venhamos trazer para dentro da igreja, porque o inimigo ele tem sido muito sutil, ele tem tentado colocar muitas coisas, muitos tipos de pecado, muitas coisas que desagradam a Deus. Às vezes nós não estamos idolatrando a um Deus específico, como aqueles ali da cidade de Pérgamo, que idolatravam a alguns deuses que pertencem ali à questão dos gregos, né? Dos deuses gregos, dos deuses do Olimpo. Mas às vezes um objeto que nós temos, como por exemplo o celular, tem tomado um espaço que é um espaço que nós devemos destinar para Deus. Às vezes ele tem tomado um tempo que é um tempo que nós deveríamos estar lendo a Bíblia Sagrada, que nós deveríamos estar falando com Deus, e às vezes ele tem roubado o nosso tempo. Então nós precisamos estar atento para que nós não sejamos como a igreja ali em Pérgamo, que às vezes estava renunciando muitas coisas que tinha lá fora, mas estava deixando alguns detalhes a desejar e isso estava desagradando a Deus. Que nós possamos meditar nesta palavra, que nós possamos fazer a diferença onde nós estamos e que nós venhamos pedir sabedoria ao Senhor, para que nós sejamos discípulos do Senhor Jesus Cristo e não seguidores da doutrina de Balaão. Deus abençoe os irmãos, abençoe os nossos pastores, os nossos comentaristas e os demais colegas que fazem esta leitura diária.